meu povo, Diogo aqui, AK Kaitos. Estamos mais um vídeo aqui, vamos explicar aqui os termos PVP hoje. Parece ser um vídeo com informação básica, mas isso é algo que muita gente aí ainda não conhece. E principalmente como nossos vídeos ultimamente estão sendo totalmente focados para iniciantes, então provavelmente você não vai saber a maioria desses termos, então vamos aqui tentar traduzi-los para que você possa aprender a entender escutando eles e aprender talvez também começar a usá-los, né? Sem mais demandas, vamos lá. Bora lá fazer o rolê então. Bom, então nosso primeiro termo de PVP que a gente vai começar a falar, que isso pode ser usado não só no PVP em cima do World of Warcraft, também é o termo AOE. O que é o AOE? A gente chama de AOE. Você em português, a galera meio que é brazuca para AOE também, não tem problema. Se chama, a tradução básica dele é efeito de uma spell em área. O próximo termo que a gente vai falar é Bubble. O Bubble é uma spell que absorve damage ou te torna imune a damage. Vocês normalmente vão escutar a palavra Bubble referente ao escudo divino do paladino, Divine Shield, ou vocês vão escutar ele falando sobre o Cocoon of Life do Monk, que a gente chama ele de Bubble também, que no caso seria o casulo de vida em português. A nossa próxima palavra seria o Burst, o velho Burst. Cada um fala com seu acento aí. E vamos se dizer, isso é o ato de fazer dano. O burst seria o ato de fazer a maior quantidade de dano na menor quantidade de tempo. Muita gente confunde chamar o burst de quando você tem alguma habilidade que aumenta o seu dano, o que também não estaria necessariamente errado, mas o burst ele é, para se dizer, dar o maior dano possível no menor tempo, na melhor quantidade de tempo. Tá? Isso seria a tradução para o burst. Aqui a gente pula para o CC, o que a gente chama de Crowd Control, que a gente já fez um vídeo sobre. CC é qualquer tipo de coisa que interfere a pessoa, o inimigo no caso, de fazer qualquer coisa. Pode ser um slow, pode ser uma polimorfia, pode ser um medo, pode ser qualquer tipo de habilidade que você tenha, um stun, né, um atordoamento, qualquer coisa que vá parar a pessoa do outro time a fazer alguma coisa, a gente chama de CC. Usa CC em fulano, a gente está jogando contra um RMP, vai lá, dá CC no healer, por favor. Entendeu? Você fala pra você, dá CC no healer, você vai usar alguma habilidade. Se você é um mage, você vai usar uma poliformia, ou um counter spell, um interrupt, ou você vai usar um Ring of Frost, qualquer tipo de coisa que você vai atrapalhar ou interferir na gameplay do healer lá, pra você às vezes matar alguém ou alguma coisa do tipo. CS. A CS pode ser referida a várias habilidades, por exemplo, uma delas é o counter spell, que tanto o Warlock, o bruxo, quanto o mage, o mago, tem, que é uma habilidade chamada contra-feitiço, que enquanto a pessoa está castando alguma coisa, você usa ela, você interrompe ela e impossibilitando ela de usar qualquer magia por 6 segundos daquela escola que ele foi interrompido, né? Mas muita gente também usa o CS, por exemplo, como golpe baixo do Rogue, acho que é golpe baixo, que seria o chip shot. No caso eles chamam de CS, ou golpe colossal do Warrior, tanto quanto o brado de convocação no caso, né, do guerreiro. Aumenta a vida em 15% das pessoas. Tem várias formas, mas no final das contas a gente usa o CS basicamente para counter spell. Sobre o cap. O que seria o cap? O cap é o ato de capturar flag em Battleground. Se você for parar para o básico, seria pega a bandeira, capa lá, pode capar aí. Vocês já devem ter ouvido isso. Mas a gente também pode usar players de PVP de arena normalmente usam a palavra cap
como referência a duas coisas. Uma é o cap do totem. Tem um totem chamado Totem of Capacitator. Você joga o totem ali, daqui acho que é um segundo e meio ou 2 segundos, ele estoura, estourando todo mundo naquela hora. Ou você pode usar como cap. Você lembra quando você aperta H, sai aquela janelinha, né? Que mostra aquela barrinha onde você tem que conquistar o Conquest Points. E ali, quando você completa ela, a gente chama isso de... essa ação de completar ela, a gente chama de cap. Né? Você já capou o seu mage, você já capou o seu bruxo. Esse termo a gente usa bastante na parte de arena. Uma outra palavra muito usada também é o cleave. O que seria o cleave, Kaitinho? Cleave. Quando o cleave se refere a uma habilidade, a habilidade na realidade, de você conseguir atingir a maior parte de 2 a 3 para mais pessoas, como a gente joga normalmente. A maior quantidade é 3 × 3, ou seja, tem 3 personagens ali no máximo, você vai atingir 2 a 3 personagens ao mesmo tempo. Isso se chama cleave, né? Por exemplo, uma composição como Warrior e DK, né? Ou DH e DK, eles têm a facilidade de sempre estarem clivando em cima do seu time, assim, forçando o seu healer a se curar e curar mais um, ou simplesmente a curar os dois ao mesmo tempo. Fazendo isso, o gasto absurdo de mana, ou simplesmente gastando mais CD do que deveria e acabando não aguentando curar o cleave, que se diz em si, dependendo dos healers mais inexperientes. Mas o cleave em si se resume a clivar, né, mais de uma pessoa, a dar dano em mais de uma pessoa ao mesmo tempo. E o DOT, D-O-T, o que é o DOT? O DOT é o Damage Over Time, ou seja, aquela habilidade que você casta no inimigo e ela vai dando um dano periódico. Isso é o DOT. A maioria das classes e specs tem um DOT em si, com certeza algumas não tem 0 dots, mas como o Mage Frost, por exemplo, tem dot nenhum. Mas vamos supor o Warlock, o Bruxa Suplício, o Warlock Affliction, ele tem dots, né? O Shadow Priest, ele joga com dots, né? Por exemplo, um sangramento do Warrior pode-se dizer como um dot. Qualquer habilidade que deixa ali algo que vai dar um dano periódico no inimigo, a gente chama de dot. O dot é algo que, um exemplo, ele pode sempre falar para você: mantenha o rogue dotado, mantenha o dot no rogue. Por que a pessoa falará isso? Porque o rogue tem uma função no time, e ele tem uns talentos e habilidades que dão mais dano, e tem certas habilidades que ele só pode dar invisível. Então muitas vezes o rogue vai dar aquela corridinha para trás, esperar alguns segundos e tentar dar um invisível e retornar depois, parando assim todo o seu time, usando todas as habilidades que ele pode, que no caso, se você mantesse ele dotado, ou se você tivesse... É uma forma de interferir nesse ponto. Não que necessariamente 100% você vai evitar dele de fazer isso, mas é só um exemplo, né? Isso seria o DOT, guys. Damage Over Time. Um outro termo que a gente usa bastante é o termo Full. É um short range para uma abreviação, no caso, para Full Duration, no caso, né? Você pode falar Full Stun. Por quê? Às vezes a pessoa fala, mas por que ele fala Full? Isso vem do que a gente conversou no último vídeo sobre DRs, né? Porque o primeiro chip é Full, o segundo chip é metade do tempo, já o terceiro chip é um quarto, é um quarto, né, do tempo. Ou seja, metade da metade. Então, e o quarto chip, no caso, cairia imune. Então a pessoa fala, eu tenho full chip aqui no healer, quer dizer que já virou o DR e ele vai dar um chip de 9 ou 8 segundos, esqueci agora, no healer inimigo. Ou seja, você vai ter 9 segundos para dar dano nessa pessoa, o healer vai estar 9 segundos no chip lá. Então ele invoca lá o full.
Pô, cara, eu tenho aqui então full stun. Demorou então, amigo. Vamos lá, vou dar um full polimorfia lá, tu tá um full atordoamento aí, né? No caso, no português, você pode abreviar pra cheio, no caso. A galera sempre vai, tipo, eu raramente vejo a galera usando termos PVPs brasileiros em português. Eu nunca cheguei a passar por isso, mas se caso vocês quiserem começar a inventar aí, bola pra frente, né, guys? Que ninguém tá tirando. Eu acho que o importante é entender. O que eu tô passando aqui pra vocês são os termos em inglês que a galera normalmente usa, até mesmo os brasileiros. Às vezes eles abrasileiram a abreviação aí, mas é igual. Go. O go de ir ou de vamos, não sei, em inglês, ele é um termo bem conhecido para se fazer o setup. Lembra do vídeo que a gente falou sobre setups? Para quem não viu ainda, dá uma olhada nos vídeos anteriores. Você tá num X2, por exemplo, você tá com seu amiguinho healer e você pode estar falando, você fala pra ele, ó, vamos dar uma go aqui no healer deles então. O que isso quer dizer? Quer dizer que vocês vão tentar matar ele. Normalmente tentar fazer um setup nele, né? Independente do qual seja o seu setup. Provavelmente envolverá um stun sobre stun, ou um stun e silence, né? Ou um stun nele com os dois batendo no healer e alguém dando um CC, e alguém dá um CC ali no DPS para não ser atrapalhado. E por aí vai. Ou no X3 mesmo, vamos dar uma gol no mage agora. Bora dar uma gol aqui no bruxo. E por aí vai. Quando falar gol, quer dizer que vocês vão fazer o setup em si. Não é só assim, bora matar esse cara. Envolve mais coisas, como eu expliquei no vídeo setups. Mas anyway, isso é uma coisa que vocês podem olhar lá pra trás e ver. Particularmente o gol aqui sempre vai significar uma ida daquele sujeito. Vamos dar gol aqui nesse paladino, vamos dar gol aqui, etc. O hot, H-O-T. O que é o hot, guys? Hot é a mesma coisa que o dot, só que ao invés de ser um dano, ele é um healing, um heal, uma cura. Ou seja, ele é um healing over time, né? No caso, isso vem-se a dizer, a maioria dos healers tem um hot, não é somente o druida, né? O druida que é basicamente dependente do hot, mas todas as classes têm um hotzinho, alguma coisa do gênero, que dá um healerzinho overtime ali e que ajuda no seu heal. Então você vai escutar muitas vezes, você tá full hot, tá? Ou dispela o hot dele, às vezes vocês estão dando uma gol em alguém e o healer tá no CC, mas tem o healer overtime ali que pode manter ele vivo. E você é uma classe que tem a purge, né? No caso, o que dispela o personagem, você pode tirar esse hot e assim bater nele, talvez consequentemente matando a pessoa, né? Então, sem mais, hot é um healing overtime, um heal ao tempo, né? Dá um heal periódico a cada tantos segundos. O juke é referente ao fake casting. Juca aí, né? Bora dar uma gol aqui nesse fulano. Cara, eu posso ir, a gente não dá pra ir ainda, porque todo mundo tem kick aqui, tem CS, né? O kick e CS é referentemente a mesma coisa, interromper, né? O cara pode falar assim, tem 2 kick aqui ainda no ninho, o teu amigo vai gritar assim, pô, juca aí, bora e depois vamos dar gol em fulano, né? O juke aí seria a arte, é uma arte de fake castear ali e talvez pegar o kick no meio, aquele velho da barrinha, dá uma carregadinha na metade e você dá uma andadinha para parar o cache, assim, o cara quicando o vento e você conseguindo assim logo em seguida castar, né, full em qualquer pessoa que você queira, porque o inimigo acabou de perder o interrupt que ele teria para evitar de você dar dano, né? Esse é o juke, o fake caching. E agora a gente vai falar sobre o kick, que eu acabei de me referir ali. O kick basicamente é um interrupt de cada classe. Normalmente a pessoa vai te falar assim, alguém tem kick pro heal? Vocês querem dar uma gol em alguém? Alguém tem kick para o heal? Vamos falar assim, independente de ser somente o nome da habilidade de rogues, né? O kick em si, o interrupt do rogue se chama kick, né? Independente de ser
o nome apenas de Rogue, ele é válido para todas, mesmo bruxo, mage, até Bunkin até o Bunkin com o velho Solar Beam, né? Tudo é referente a Ki, que é um interrupt que você pode dar na escola que a pessoa castar. Então, quando alguém fala pra você, você tem kick, ele tá se referindo à sua habilidade de interromper o cast de algum inimigo. Nossa próxima palavra é kite, a arte de kitear. O kite em si é a habilidade da pessoa. Você vai escutar isso muito de healers. Kite, dá um kite aí, né? Vai ser a hora que ele provavelmente está com as habilidades dele em CD, né? E ele não tem nada muito forte para te segurar. Ele vai falar para você: dá uma corrida aí, dá uma desviada aí, né? Seja elusiva aí, corra, não tome dano à toa, evite o máximo de dano possível. Esse é o kite, é onde você vai usar a sua habilidade de ficar imune a slow, ou de teleportar, né? Ou gate de warlock, qualquer tipo de habilidade, ou evasion, qualquer coisa que você vai poder, é um tipo de kite. Normalmente a pessoa continua batendo, mas correndo para algum lado, evitando assim de tomar dano às vezes dos dois inimigos que tem do outro time, evitando ao máximo de tomar dano. Essa é a arte de kite. Bora falar então aí sobre a palavra LOS, L-O-S, que significa Line of Sight. Na tradução imperfeita aí diramos que é você sair da linha de visão do inimigo, né? Ou seja, o inimigo não podendo assim lhe atacar, porque ele não tem visão em você. Isso vem do... Você dá uma olhadinha nos vídeos anteriores que eu fiz sobre posicionamento. Você com o Line of Sight, você pode usá-lo muito utilizando das montagens que tem dentro da arena, né? Dos pilares de uma carroça ali que tem, de uma pedra que tem ali, né? Você se enfiar dentro de um buraco ali, correr para trás numa parede, né? Assim evitando de tomar qualquer tipo de dano, normalmente de um range. Então ele vai falar para você sempre isso aí, para você dar um line, um loss. Às vezes eles falam line, às vezes eles falam loss. Quando eles se referirem a isso, eles querem dizer que é para você se esconder um pouco aí, para evitar de tomar dano. Again, mesma coisa que o kite, ele pode ser porque o healer tá esperando voltar algum CD, alguma coisa do tipo, ele não tem um heal muito forte para você, ele fala: evite de tomar dano aí. Normalmente isso contra casters eles vão se referir. Ele vai falar: dá um line of sight aí, até voltar tal habilidade minha. É alguma coisa muito e bem simples. É a utilização de alguma pilar que tenha na arena para você evitar que o inimigo utilize alguma habilidade em você, né? De dano, no caso. Peel. P-E-E-L. O que é o peel? O peel é o ato de você parar o inimigo de dar dano em alguém. Por exemplo, o seu healer toma um agou. Ele toma um agou e ele fala: cara, eu tô sem nada aqui, me dá peel. O que isso significa? Ele quer dizer que você vai ter que utilizar de qualquer tipo de CC, interrupt, atordoamento, qualquer coisa que você faça para evitar o inimigo de causar dano no nosso healer. Isso é o peel. Spamar Fear, spamar Chip, da Nova, né, da Roots, da qualquer tipo de coisa que previna e ajude o seu healer a não morrer num certo stun ou em alguma certa goal. Independente de como eles vão colar no seu healer ou não, você vai utilizar o que você tem no seu leque de habilidades para parar eles de atingirem o seu healer e assim ele não morrer naquele tempo. Nossa próxima palavra é o pilar. O pilar eu acabei de me referir sobre o Line of Sight. O pilar são aqueles conjuntos, aqueles predinhos, aquelas colunas, qualquer coisa que tenha dentro da arena que você pode se aproveitar deles para se esconder às vezes, né, no caso. E temos a habilidade chamada Proc. O que é o Proc? Programmed Random Occurrence. Ou seja, é por exemplo, se você dá um Flame Shock de elemental num personagem inimigo, a cada tick que ele dá, a cada dano do Flame Shock que ele dá, você tem uma chance de acontecer um proc de um Lava Burst instantâneo que você não vai precisar nem castar. Isso é um proc, tá? Todas as classes, a maioria das classes tem certos procs,
de habilidades e de talentos que você pode se beneficiar deles, correto? Então isso é um proc. Às vezes a pessoa fala assim, espera colar um proc aqui pra gente dar uma go ali e ter mais dano. É bem comum acontecer esse tipo de conversa. Aí a gente pode falar também do RNG. O que é o RNG? RNG é o Random Number Generator, ou seja, um número totalmente randômico que é gerado ali de acordo com o tempo. O RNG do, por exemplo, o proc do Lava Bush, do Lava Bush que eu acabei de explicar sobre o Flame Shock, ele é um RNG. Não é porque você aplicou o Flame Shock na pessoa que ele já vai procar. Ele pode procar no começo, ele pode procar no meio, ele pode procar no fim. É randômico, né? Então aí entra o RNG. Um pequeno exemplo de vários que pode acontecer aí. O termo é bem usado em qualquer tipo de coisa que é baseado em chances. Vamos para a palavra rot. R-O-T. O que seria o rot? Rotting. Isso significaria, normalmente, muita gente utiliza disso. Por exemplo, você conhece a comp chamada Shadow Play, que é baseada no old school, seria o Bruxo Suplício, seria o Shadow Priest e seria um healer. Ou seja, é uma comp totalmente baseada em dot. Muitas vezes eles usam o dot, que é o damage over time que a gente já explicou, em todos os 3 personagens, em um 3v3. E assim, às vezes, causando rot, ou seja, todo mundo morrendo ao mesmo tempo. Você vê o time inteiro deles com life descendo. Isso seria o rot. Muitas vezes a pessoa durante o jogo pode ver, porra, a gente tá conseguindo dar aqui um rot aqui neles, bora cair pra dentro, vamos fazer uma gol nesse meio que eles estão complicados aqui, né? Seria a ação de aplicar vários dots em todos os personagens e chegar a causar esse efeito, né? Esse seria o rot, uma pressão em múltiplos targets. Para finalizar a explicação aí. Nossa próxima palavra seria o slow. Eu acho que todas as classes, ou a grande maioria delas, tem slow. O slow seria você diminuir a velocidade do movimento do inimigo, né? Então se alguém pedir pra você, dá um slow no cara aí, normalmente dentro do PVP, normalmente qualquer char que tenha o slow, ele normalmente sempre estará usando o slow na pessoa para você criar o maior tempo em cima desse personagem, né? Que no caso seria outra palavra que a gente pode chamar que é o uptime. Então normalmente ele manterá isso aí para você ter 100% de velocidade de movimento e ele ter tipo 70%. Então dificultando assim a parte do personagem conseguir kaitar, né? Ou dar um line of loss de você. E por aí vai. Nossa próxima habilidade se chama Spam. O que seria o Spam? Spam seria a habilidade, seria o ato de repetir, né, a habilidade. Por exemplo, um Warrior Fury pode utilizar do redemoinho, assim, clivando e utilizando dessa habilidade para tirar alguém do invisível ou simplesmente para manter as pessoas em combate. Tem várias coisas. Ou você pode falar Spama Chip aí, que é um CC que não tem CD para usar, então Spama Fear aí. Você vai usar vários termos do spam em várias ocasiões da arena. Spama dano aí, né? Não para de usar dano, qualquer tipo de dano. Tem por aí, tem várias coisas que você pode utilizar, mas o spam é o ato de repetir alguma habilidade que não tenha CD no caso. Vamos pular para uma palavra bem simples, que é o spec. O que é o spec? É a especialização, cara. Você tem uma classe, por exemplo, o bruxo, ele tem 3 specs: Demologic, Affliction e Destruction. Ou seja, qual spec você é? Ele vai perguntar. Se você já é um bruxo, que é a sua classe, ele está perguntando se você é demo, se você é destruição ou se você é suplício. E assim você vai responder qual delas que você está utilizando. A próxima palavra seria Stealth. Stealth é uma habilidade comum que você conhece, para todo mundo que já jogou contra, sabe que um rogue, por exemplo, tem a habilidade invisível, né? Stealth é invisível. Mas tanto o Mage tem também a habilidade invisível que ele usa no começo, como o Hunter tem aquela camuflagem, né? O Night Elf tem uma racial que te deixa invisível.
Então tem várias classes e alguns specs que tem uma certa invisibilidade além do rogue. Então ele pode simplesmente usar a palavra como os 3 times estão em stealth. O druida tem stealth também, né, que é o invisível do feral da forma de gatinho. Então ele pode estar utilizando, ele tá stealth, quando ele sair do stealth, né, quando ele aparecer e tal. Ele pode usar vários termos assim desse tipo, mas é uma palavra só, simplesmente para tu saber que se ele falar, tá stealth, a pessoa tá invisível, não tem muito segredo. Pularemos aqui para o stun. O stun, como a gente já falou várias vezes, é o atordoamento, né? É um tipo de crowd control, que é o CC, que a gente já explicou também, que temporariamente imobiliza a pessoa. Ele não pode fazer nada nesse tempo. Você dá um stun no fulano, ele tá ali por 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Ou, por exemplo, o Kidney Shot, né, que é o golpe no rim, que é o maior stun do jogo, que são 6 segundos. Ele fica simplesmente 6 segundos a ver navio, a não ser que você tenha um trinket, que aí vem do medalhão. Vamos entender então o que é trem. Trem, que vem da palavra trem, né? Não é o trem bala aqui do Japão. O trem seria dar um trem em fulano. Você vai começar uma arena, vamos dar trem então no Priest. Tem um Shaldon Priest no outro time, vamos dar um trem no Priest, ele fala. Isso quer dizer que vocês vão focar a maior parte do tempo no Priest. Isso seria dar o trem. Uma palavra bem fácil, bem simples de ser usada e bem fácil de assimilar. Nossa próxima e última palavra seria wall. Essa é uma palavrinha que você vai escutar bastante. O wall normalmente seria a habilidade que reduz dano do seu personagem. Então isso aí é só você apertar o P e ir lá uma olhada lá. Qual a habilidade sua que diminui o dano incoming, o dano que entra? No caso do Arlok, tem o Unanimo Resolve. Nossa, esqueci completamente o nome. No caso do Druida, ele tem o Bark Skin. No caso do Mage, ele tem o Temporal Shield, ou ele tem os próprios shields deles, dependendo da spec. O Rogue tem o Feint. Enfim, várias classes, todas as classes têm uma habilidade que reduz dano. Quando o seu healer gritar, usa wall, é essa habilidade que ele está pedindo que você use. Normalmente use ela com bastante HP. Usar o wall com 10, 20% de HP normalmente é uma perca de cooldown. Por quê? Porque ele reduz tantos por cento do dano incoming. Se você está com 20% de HP, bem simples. Hoje em dia 20% de HP seria o quê? 5.000 de vida aí no pré-patch. 5.000 de vida seria 20% de redução em cima de 5.000. Às vezes o cara dá uma habilidade de 4.000, vai diminuir só 20%. Então a usagem do tempo e do tanto de HP que você tem é mínima. Então um wall bem mal usado. Normalmente o healer deveria falar. Agora, seu wall, quando você já tá high HP, né? No caso, quando seu HP tá bem alto já, o seu life tá alto, e aí você vai utilizar aquilo e todo o dano que entrar vai diminuir, ou seja, seu life não vai cair tanto. Às vezes vai cair pra metade, ou 30%, 40%, mas não vai chegar a morrer. Bom, galera, isso aí foi o básico, né? Acho que o que a gente grandiosamente usa diariamente aí, fazendo PVP, ou RBG, ou o que seja, envolvendo player versus player, e que a galera provavelmente vai necessitar saber, pelo menos para quando escutar entender, ou para começar a falar, né? Para pedir também para os outros. Isso é algo, são termos que mesmo você jogando com brasileiro, você vai escutar, tá? Não se enganem, não é apenas jogando com americano ou alguém que use o inglês. Todo mundo normalmente na comunidade PVP usa desses códigos aí, se é que posso dizer, né? Se você tem alguma palavra que você não entendeu, alguma palavra que não falei, digita aí no comentário que eu respondo, tá? Com o maior prazer. E lembrando que eu streamo todo santo dia. Brincadeira, tô streamando hoje em dia de terça a domingo, né? A partir das 9 da noite. A gente fala sobre PVP a noite inteira. Nesse pré-patch a gente tá jogando o que pode, fazendo skirmish, arena, ou buscando qualquer coisa no joguinho aí. Mas basicamente a gente troca ideia sobre tudo, sobre o jogo, tá? Sejam bem-vindos a stream. E não se esqueçam de irritar aí o follow, né?
apitar o sininho, dar um subscribe, dá aquele help aí pra gente continuar e manter o canal aí do YouTube, que a gente tá lançando vídeo toda segunda.